Boa tarde aos presentes. Eu sou Humberto José Bortolossi, professor da Universidade Federal Fluminense, e venho agora, a convite do professor Eduardo Wagner, conversar um pouco com vocês sobre inteligência artificial, que é um assunto que está sobre a mesa para a gente considerar, né? Eu estava conversando com o Wagner que eu tinha duas abordagens, dois enfoques para essa nossa fala aqui, né? Uma visão geral sobre os fundamentos da IA, ou tratar sobre o que, quando e como usar IA na escola, no ensino, né? E eu havia comentado com ele que não daria em 50 minutos para tratar de dois tópicos. Aí, conversando com ele, a gente chegou na escolha de que agora em janeiro falaria sobre os fundamentos da IA, visão geral, para na metade do ano falar sobre o que, quando e como usar. Eu acho que foi uma decisão acertada, até porque, conhecendo bem os fundamentos da IA, a gente consegue subsidiar as escolhas que a gente vai fazer quando for tratar de o que, quando e como usar. Tá bom? Bem, a inteligência artificial tem ganhado vários espaços, a mídia, né, as rodas de conversa, e não é à toa. Não é à toa porque a IA tem estabelecido vários marcos que têm chamado a atenção. Já em 1997, o Deep Blue da IBM fez história ao ganhar de um campeão soviético de xadrez, o Kasparov, né? Então, isso foi um grande marco da IA. Em 2011, temos um outro marco, o Watson, também da IBM, competiu com veteranos humanos do jogo chamado Jeopardy, lá nos Estados Unidos, que é um jogo de perguntas e respostas, tipo show do milhão, né? Também fez história, fez um marco. Em 2016, o AlphaGo da Google ganhou de um campeão humano do jogo de Go, um campeão sul-coreano, né? Inclusive, quando o computador ganhou do Kasparov em xadrez, os jogadores de Go falaram, mas é claro que ia ganhar, né? Xadrez é muito mais fácil que Go, quero ver ganhar de Go. Bom, não demorou muito para um computador conseguir ganhar, inclusive, de um campeão no jogo de Go, né? Ou seja, a IA tem estabelecido vários marcos nessa competição com o ser humano, né? Em 2025, outro marco aconteceu quando o Google e a OpenAI, com suas AIs, com as suas inteligências artificiais, ganharam medalha de ouro na competição das Olimpíadas Internacionais de Matemática, né? Foi outro marco. Aqui eu coloquei QR Codes de pequenos documentários da BBC que eu dublei usando inteligência artificial, né? Que conta um pouco dos bastidores de cada um desses embates que ocorreu, né? Então, caso você tenha interesse, eu não vou mostrar aqui por conta do tempo disponível, quero otimizar o meu tempo. Vocês podem em casa, né, ver esses pequenos documentários que estão em português, que estão dublados em português, tá certo? É bem interessante ver os bastidores, né? Como que a equipe humana, né, que estava cuidando das IAs, comentavam sobre esse embate com os campeões em cada área, né? Os campeões humanos, tá certo? A IA também ganhou espaço no Prêmio Nobel. Em 2025, o Prêmio Nobel na área de física foi concedido a acadêmicos, né, que trabalharam com assuntos relacionados com inteligência artificial, né? Então, também, digamos, ganhou espaço no Prêmio Nobel. E esse ano, em Tóquio, houve uma competição de programação em tempo real. O que eu quero dizer com isso, né? Se dá um problema, os competidores têm que programar a solução do problema ali na hora, em tempo real, né? E dessa vez, quem ganhou a competição foi um ser humano, o Psycho, esse jovem aqui, que nas redes sociais dele colocou, né? Olha, na área de programação em tempo real, nós humanos estamos ainda na frente, né? Um pouquinho na frente, porque a OpenAI participou dessa competição também e ficou em segundo lugar. Vamos ver como vai ser a competição esse ano em 2026, né? Em 2025, a IA também ganhou atenção ao descobrir, né, propriedades novas das equações de Navier-Stokes. São equações muito importantes em matemática aplicada, porque essas equações modelam a dinâmica de fluidos, né?
e o Google e o DeepMind da Google conseguiu, né, estabelecer novos resultados. Eu não vou dar os detalhes aqui, mas como de costume, eu vou colocar aqui um QR Code, onde, caso você tenha interesse em saber mais detalhes sobre esse assunto, basta escanear aqui o QR Code, tá ok? Isso também ganhou e surpreendeu muita gente, esse marco que a inteligência artificial estabeleceu no ano de 2025. Em 2025, também, o chat GPT-5 e o Gemini 3 resolveram um problema aberto em geometria algébrica, né? Que, segundo o matemático responsável, a solução dada por essas IAs envolveu muita criatividade e autonomia, né? Palavras do matemático que propôs o problema, né? De novo, eu não vou entrar em detalhes, caso você queira saber o detalhe, o artigo que foi publicado no Archive está disponível por meio desse QR Code, né? Aí, em 2025, o AlphaEvolve da Google, né, que é um agente de programação movido ao Gemini, que é a IA do Google, né, conseguiu melhorar a eficiência da multiplicação de matrizes 4x4. Ter multiplicação de matrizes eficientes ajuda muito em várias áreas na computação, né? E o AlphaEvolve conseguiu um avanço nisso e também conseguiu um avanço no empacotamento de hexágonos, né? Além de outros feitos, né? Você acessa esse QR Code e você acessa a página do Google que detalha esses dois e os outros feitos do AlphaEvolve, ok? Já em 2026, né, essa semana, saíram noticiários que o chat GPT 5.2, com a Aristóteles da Harmonic, conseguiu resolver um dos problemas de Erdos, né? Então, já começamos o ano com a IA estabelecendo um marco. Caso você queira saber qual foi o problema de Erdos que o chat GPT e o Aristóteles resolveram, está aqui o link, tá bom? Bem, é claro que nessa competição humano-máquina e a máquina conseguindo competir, né, com seres humanos, isso gera muito medo e ansiedade. Então, por exemplo, o historiador israelense Yuval Harari, né, que escreveu vários livros de história da humanidade, o Sapiens foi o primeiro, depois tiveram esses dois, que ele trata da inteligência artificial. Ele é um dos acadêmicos mais alarmistas, mais preocupados com o avanço da IA, né? Ele acredita, né, que a IA vai, de fato, ser prejudicial para a humanidade. Ele deu uma entrevista, caso você queira ouvir diretamente dele, está aqui um link no YouTube, onde ele deu uma entrevista, tá certo? Mas aqui eu separei algumas frases que ele costuma dizer quando ele fala sobre o assunto de IA, né? IA deveria ser chamada de inteligência alienígena. Nunca invoque um poder que você não pode controlar. Ele acha que a gente não pode controlar as IAs. IA é um agente, não uma ferramenta, né? Então, isso gera muito medo e ansiedade em várias pessoas. A cultura pop também coloca as IAs com uma pitada de medo e ansiedade, né? Aqui foi um diagrama que eu fiz, onde eu coletei IAs que aparecem na cultura pop, em desenhos, em filmes, em séries, e eu tentei posicionar, fiquei uma classificação minha, né, como sendo burra ou inteligente, né, uma classificação minha, você pode não concordar com ela, né, no eixo horizontal, e no eixo vertical, se ela é alinhada mais com o bem ou é mais alinhada com o mal, né. Isso aqui, na verdade, é uma página interativa, feita em JavaScript. Você pode interagir com ela por meio desse link. E aqui eu trago, por exemplo, o desenho, né, a imagem do Ultron, que é uma IA que é do mal e ela é muito inteligente, né? Mas se você fizer uma contagem das IAs que eu marquei aqui, você vai ver que existem mais IAs do bem inteligentes do que IAs do mal, né, inteligentes. Mas ainda assim, o que fica no imaginário popular, né, são as IAs do mal, né? O Ultron, Exterminador do Futuro, né? E isso colabora para o medo e para a ansiedade. Para tentar contrapor um pouco esse sentimento de medo e ansiedade, eu trago para vocês aqui uma fala da física e química polonesa naturalizada francesa Marie Curie, uma fala que ela fez no funeral do marido, Pierre Curie,
que faleceu por conta dos experimentos com a radioatividade. Ela disse: da vida nada deve ser temido, tudo deve ser compreendido. Agora é o momento de compreender mais para que possamos temer menos. Apesar dessa fala ser feita no contexto da radioatividade, eu acredito que ela possa ser usada para vários outros contextos, inclusive no contexto da inteligência artificial. A gente precisa entender melhor a natureza da IA para temer menos e melhor fazer uso dessa tecnologia que está posta aí em cima da mesa, né? E, mais ainda, além de não temer, a gente tem que se preparar para apresentar o assunto para alunos e colegas professores, porque lá na BNCC, que é lei, né, houve um complemento, a BNCC Computação, que uma de suas habilidades estabelece, né? Conhecer os fundamentos da inteligência artificial, comparando-a com a inteligência humana, analisando suas potencialidades, riscos e limites. Então, eu diria que a minha fala hoje, né, se alinha muito em tentar contemplar essa habilidade que está na BNCC. Tá bom? Bem, a primeira pergunta é: o que é inteligência artificial? Pessoas diferentes vão dar respostas diferentes, porque IA, a exemplo de muitos outros conceitos, IA é uma palavra polissêmica. Ela tem significados diferentes para pessoas diferentes, e esse significado pode mudar do contexto em que é usado e da época, né? Se você perguntar o que é IA, o que era IA, né, há 50 anos atrás, a resposta é diferente do que é IA como considerada hoje, e possivelmente, provavelmente vai ser diferente da resposta que vão dar daqui a 10 anos, né? O conceito de IA muda, né? Eu penso que se você pegar uma pessoa comum na rua e perguntar o que é inteligência artificial para essa pessoa, das duas, uma. Ou essa pessoa tá no mundo da lua, né? Nunca ouviu falar de IA, né? Existem muitas pessoas assim, que estão assim alheias à revolução da IA, né? Ou, vamos falar que IA é chat GPT e Gemini, são chatbots, né? São modelos grandes de linguagem. Enquanto que você pode ter uma concepção, né, uma definição muito mais ampla de inteligência artificial, que é a que eu trago aqui para vocês. Então, essa é uma das definições propostas, né? Então, aqui embaixo eu coloco a inteligência artificial como sendo uma disciplina, né? Uma área do conhecimento, como é matemática, como é física, como é biologia, né? Ou seja, é uma disciplina que cria máquinas capazes de pensar e agir como humanos. Aí, dentro da inteligência artificial, que é uma base, é claro que você podia colocar ainda uma outra base aqui, que seria a ciência da computação, apoiada também em matemática, né? Em linguística, em várias outras áreas, né? Mas aqui está uma escolha, entre muitas possíveis. Você tem o aprendizado de máquina, dentro do aprendizado de máquina, você tem o aprendizado profundo, que é o subconjunto do aprendizado de máquina, que usa redes neurais profundas. Dentro do aprendizado profundo, você tem a IA generativa, que são sistemas que produzem novos conteúdos, ideias ou dados. E dentro da IA generativa, você tem os modelos grandes de linguagem, que são os chatbots. Aí entram o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, o Claude, o DeepSeek, e todos esses chatbots que estão aparecendo aí na mídia, né? O foco mais, né, nas redes sociais no topo aqui, embora você pode ter uma leitura de inteligência artificial muito mais ampla, como eu estou colocando aqui, como sendo uma disciplina, uma área do conhecimento, né? Aqui eu trago para vocês a definição de inteligência artificial trazida na BNCC. Na BNCC se define A como a imitação da inteligência humana, seja para tomar decisões, seja para executar tarefas. Então, de um certo modo, se alinha com essa definição que eu tinha dado no slide anterior, né? Que é pensar e agir como humanos. É importante você alinhar uma definição de BNCC para não ter confusão, já que o conceito é polissêmico. Né? Às vezes você está lendo um livro sobre IA, o livro, às vezes, tem uma concepção de IA que não está explícito, você traz consigo uma outra e as definições estão desalinhadas, e isso vai trazer confusão. Então, como tudo, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é tentar perceber quais são as definições do material que você está acessando. Se for uma palestra, tenta perguntar para o palestrante o que ele entende como inteligência artificial. Alinhar as definições é importantíssimo, na minha opinião, né?
E aqui está a definição que a BNCC traz, né? Que é imitar a inteligência humana, o ser humano como parâmetro de comparação, né? Bem, aqui é um ponto-chave da minha fala de hoje, né? Eu vou apresentar aqui para vocês um vídeo, né? Eu não elaborei esse vídeo, o que eu fiz foi dublar esse vídeo em português. Quem criou esse vídeo foi o canal 3D Brown, né? Que é um canal muito interessante, recomendo que vocês sigam esse canal, né? Ele trata de tecnologia, matemática e vários outros assuntos. E aí o 3D Brown, ele criou uma série de vídeos sobre inteligência artificial, e num desses vídeos ele fala sobre os modelos grandes de linguagem para o iniciante curioso, né? Então, para quem não conhece nada sobre como funciona o Chat GPT, como funciona o Gemini, o DeepSeek, o Claude, o Copilot, né? Como funciona esses chatbots, esse vídeo ele é muito didático. Então, agora, se você tem que prestar atenção na minha fala hoje, agora é o momento de você prestar bastante atenção, porque esse vídeo vai mostrar como que funciona um chatbot, né? Então, isso se alinha com aquela habilidade da BNCC, entender como que uma IA funciona, tá certo? Então, eu vou mostrar o vídeo aqui. Prestem bastante atenção, que tem várias informações que nos serão muito úteis, não só hoje, como no nosso encontro na metade do ano também. Imagine que você encontra um roteiro de filme curto que descreve uma cena entre uma pessoa e seu assistente de inteligência artificial. O roteiro tem o que a pessoa pergunta ao assistente, mas a resposta do assistente foi rasgada. Suponha que você também tenha esta poderosa máquina mágica que pode pegar qualquer texto e fornecer uma previsão sensata de qual palavra vem a seguir. Você poderia então terminar o roteiro alimentando o que você tem na máquina, vendo o que ela preveria para começar a resposta da IA e então repetir isso várias vezes com um roteiro crescente, completando o diálogo. Quando você interage com o chatbot, é exatamente isso que está acontecendo. Um grande modelo de linguagem é uma função matemática sofisticada que prevê qual palavra vem a seguir em qualquer texto. Em vez de prever uma palavra com certeza, o que ele faz é atribuir uma probabilidade a todas as possíveis palavras seguintes. Para construir um chatbot, o que você faz é elaborar um texto que descreve uma interação entre um usuário e um assistente de IA hipotético. Você adiciona o que o usuário digita como a primeira parte dessa interação e então faz o modelo prever repetidamente a próxima palavra que tal assistente de IA hipotético diria em resposta, e é isso que é apresentado ao usuário. Ao fazer isso, a saída tende a parecer muito mais natural se você permitir que selecione palavras menos prováveis ao longo do caminho, aleatoriamente. Então, o que isso significa é que, embora o modelo em si seja determinístico, um determinado prompt geralmente dá uma resposta diferente a cada vez que é executado. Os modelos aprendem a fazer essas previsões processando uma enorme quantidade de texto, geralmente retirado da internet. Para um humano padrão, ler a quantidade de texto que foi usada para treinar o GPT-3, por exemplo, se ele lesse sem parar 24 horas por dia, 7 dias por semana, levaria mais de 2.600 anos. Modelos maiores, desde então, treinam com muito, muito mais. Você pode pensar no treinamento um pouco como ajustar os botões de uma grande máquina. A forma como um modelo de linguagem se comporta é totalmente determinada por esses muitos valores contínuos diferentes, geralmente chamados de parâmetros ou pesos. Alterar esses parâmetros mudará as probabilidades que o modelo atribui à próxima palavra em uma determinada entrada. O que coloca o grande em modelo de linguagem grande é como eles podem ter centenas de bilhões desses parâmetros. Nenhum humano jamais define deliberadamente esses parâmetros. Em vez disso, eles começam aleatoriamente, o que significa que o modelo apenas produz bobagens, mas são repetidamente refinados com base em muitos exemplos de texto. Um desses exemplos de treinamento pode ser apenas um punhado de palavras, ou pode ser milhares, mas, em qualquer caso, a forma como isso funciona é inserir todas as palavras, exceto a última, desse exemplo do modelo, e comparar a previsão que ele faz com a verdadeira última palavra do exemplo. Um algoritmo chamado retropropagação é usado para ajustar todos os parâmetros de forma que o modelo fique um pouco mais propenso a escolher a verdadeira última palavra e um pouco menos propenso a escolher todas as outras. Quando você faz isso para muitos, muitos trilhões de exemplos, o modelo não só começa a dar previsões mais precisas nos dados de treinamento, mas também começa a fazer previsões mais razoáveis em textos que nunca viu antes.
Dado o enorme número de parâmetros e a quantidade gigantesca de dados de treinamento, a escala de computação envolvida no treinamento de um grande modelo de linguagem é impressionante. Para ilustrar, imagine que você pudesse realizar 1 bilhão de adições e multiplicações a cada segundo. Quanto tempo você acha que levaria para fazer todas as operações envolvidas no treinamento dos maiores modelos de linguagem? Você acha que levaria 1 ano? Talvez algo como 10 mil anos? A resposta é, na verdade, muito mais do que isso. É bem mais de 100 milhões de anos. Isso é apenas parte da história, no entanto. Todo esse processo é chamado de pré-treinamento. O objetivo de autocompletar um trecho aleatório de texto da internet é muito diferente do objetivo de ser um bom assistente de IA. Para resolver isso, os chatbots passam por outro tipo de treinamento, igualmente importante, chamado aprendizado por reforço com feedback humano. Os trabalhadores sinalizam previsões inúteis ou problemáticas, e suas correções alteram ainda mais os parâmetros do modelo, tornando-o mais propenso a fornecer previsões que os usuários preferem. Olhando para o pré-treinamento, no entanto, essa quantidade impressionante de computação só é possível usando chips de computador especiais que são otimizados para executar muitas operações em paralelo, conhecidos como GPUs. No entanto, nem todos os modelos de linguagem podem ser facilmente paralelizados. Antes de 2017, a maioria dos modelos de linguagem processava texto uma palavra de cada vez, mas então uma equipe de pesquisadores do Google introduziu um novo modelo conhecido como Transformer. Os Transformers não leem o texto do início ao fim. Eles absorvem tudo de uma vez em paralelo. O primeiro passo dentro de um Transformer, e na maioria dos outros modelos de linguagem, é associar cada palavra a uma longa lista de números. A razão para isso é que o processo de treinamento só funciona com valores contínuos. Então, é preciso de alguma forma codificar a linguagem usando números. E cada uma dessas listas de números pode de alguma forma codificar o significado da palavra correspondente. O que torna os Transformers únicos é sua dependência de uma operação especial conhecida como atenção. Esta operação dá a todas essas listas de números a chance de se comunicarem entre si e refinarem os significados que codificam com base no contexto ao redor, tudo feito em paralelo. Por exemplo, os números que codificam a palavra banco podem ser alterados com base no contexto ao redor para de alguma forma codificar a noção mais específica de margem de rio. Transformers normalmente também incluem um segundo tipo de operação, conhecido como rede neural feed-forward, e isso dá um modelo capacidade extra para armazenar mais padrões sobre a linguagem aprendidos durante o treinamento. Todos esses dados fluem repetidamente por muitas iterações diferentes dessas duas operações fundamentais, e, ao fazê-lo, espera-se que cada lista de números seja enriquecida para codificar qualquer informação que possa ser necessária para fazer uma previsão precisa de qual palavra segue na passagem. No final, uma última função é realizada no último vetor desta sequência, que agora teve a chance de ser influenciado por todo o outro contexto do texto de entrada, assim como por tudo que o modelo aprendeu durante o treinamento, para produzir uma previsão da próxima palavra. Novamente, a previsão do modelo parece uma probabilidade para cada possível próxima palavra. Embora os pesquisadores tenham projetado a estrutura de como cada uma dessas etapas funciona, é importante entender que o comportamento específico é um fenômeno emergente baseado em como esses centenas de bilhões de parâmetros são ajustados durante o treinamento. Isso torna incrivelmente desafiador determinar por que o modelo faz as previsões exatas que faz. O que você pode ver é que, quando usa previsões de grandes modelos de linguagem para autocompletar um prompt, as palavras que ele gera são surpreendentemente fluentes, fascinantes e até úteis. Então, né, pessoal? Se você é um novo espectador e está curioso sobre mais detalhes de como funcionam os Transformers e a atenção, rapaz, eu tenho algum material para você. Uma opção é mergulhar em uma série que fiz sobre aprendizado profundo, onde visualizamos e motivamos os detalhes da atenção e todos os outros passos em um Transformer. Mas também, no meu segundo canal, acabei de postar uma palestra que dei há alguns meses sobre este tópico para a empresa TNG em Munique. Às vezes, eu realmente prefiro o conteúdo que faço como uma conversa casual em vez de um vídeo produzido, mas deixo para você decidir qual deles parece ser a melhor continuação. Então, né, assim, simplificando bem a ideia, o que o ChatGPT e o Gemini fazem é, dado um texto, prever qual é a próxima palavra que ele usaria para compor a resposta, né? É como se fosse aquele completamento, sugestão de palavras quando você usa o celular. Você vai escrever um texto, o celular te diz, você começa a escrever, ele fala, se quer usar essa palavra, quer usar aquela,
É mais ou menos nessa linha, só que muito mais sofisticado, né? E vocês podem, vocês com seus alunos, vocês podem experimentar essa previsão de palavras dentro de um chatbot. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vocês podem usar esse prompt aqui, onde eu peço, onde eu digo para o chatbot que eu vou colocar uma palavra e que ele listasse 10 palavras que ele consideraria colocar como no final, né, para completar, com as respectivas probabilidades, né? Então, vamos acompanhar. Depois eu vou deixar escrito, né, e mandar para vocês o prompt certinho, tá bom? Brasil é um. Agora ele vai dar uma lista, porque eu pedi 10, né? De 10 possíveis palavras que ele usaria com as respectivas probabilidades, né? Então, a palavra com maior probabilidade é país. E aí vem os outros aqui, né? Dos poucos, dos principais, dos únicos, dos maiores, né? E aqui eu fiz um experimento que é colocar uma frase análoga em inglês. Vocês vão observar que a lista de palavras mudou, então depende do treinamento, depende do contexto cultural, né? As palavras podem mudar, né? Dependendo do contexto. Aqui, como que ele completaria 2 mais 2 é igual a... As 10 palavras mais prováveis é 4, o numeral 4, 5, ele consideraria pôr 5 com uma probabilidade pequena, mas consideraria, assim vai, né? Tá certo? Quem pode, pode. Quem não pode... Bom, esse é um ditado popular, e vocês vão, no final da minha fala de hoje, entender porque eu coloquei um ditado popular, né? Bom, ele colocaria C, né, que é como a gente conhece, com uma probabilidade de 0,31%, né? Tá certo? E ele até diz, ele conhece o ditado popular, ele manjou que eu estou querendo esse ditado popular, né? Vou colocar outro aqui. Espalha. Muita gente fala esse mote errado, né? Esparrama pelo chão, mas não. A frase certa é espalha rama, né? Pelo chão. E aqui está as palavras que ele usaria para completar. E, de novo, essa sugestão vem do treinamento que ele sofreu, né? Com dados da internet, de livros, na primeira etapa de pré-treinamento, e depois, na segunda etapa, quando humanos analisam a resposta e fazem correções sugeridas por humanos, né? Aqui eu coloquei algo mais matemático, né? Uma função é, aí que palavra que ele colocaria a seguir de uma função é, né? É uma, a palavra mais provável que ele colocaria no final é uma. Aí vou fazer como ele faz. Eu vou colocar o uma e vou iterar de novo. Uma função é uma, o que vem depois de uma? Aí eu pedi 10, é uma relação, é a mais provável. Aí eu vou repetir, já que é relação, eu vou colocar uma função é uma relação, alimento de novo para ver qual que é a próxima palavra, qual é a próxima palavra e assim por diante, né? Então, em essência, é assim que um chat GPT, um chatbot, um modelo grande de linguagem funciona. É um grande preditor de palavras, né? E essa predição feita por treinamentos.
eu saliento de que, dependendo de como você alimenta a IA, né, das fontes de informações que você use, e também dos humanos que fazem a segunda parte do treinamento, as palavras e as probabilidades vão mudar, né? É por isso que, se você jogar no Gemini, você pode obter uma resposta, no Chat GPT outra, e no DeepSeek outra ainda, porque vai depender das fontes e dos humanos usados para fazer o treinamento, né? Ok? Vamos seguir em frente. Nessa questão de previsão de palavras, tem um conceito que é temperatura, que é importante, porque esse parâmetro é um número que você atribui para a temperatura, né? Você entra numa IA e elas têm lá uma configuração que você diz qual é a temperatura que você quer usar, é um número que você dá. Então, essa temperatura altera a probabilidade das palavras. Se a probabilidade é próxima de zero ou menor do que zero, o modelo vai ser mais conservador e vai usar, de fato, as palavras com maior probabilidade. Agora, se você coloca a temperatura como sendo 1 ou maior do que 1, ele é mais frouxo e já mais criativo, né, como alguns preferem dizer, e começa a usar palavras com probabilidades menores, né? Você pode, caso você não ache onde você configura a temperatura na IA que você usa, você pode indicar no prompt, né? Indique aí as 10 palavras, responda como se a temperatura fosse 1, ou como se fosse raiz quadrada de 7, ou alguma coisa assim, né? Tá bom? Isso muda. E aqui eu fiz um infográfico mostrando, recapitulando esse processo de treinamento, né? Então, você tem o processamento da rede neural, esse processamento dá votos brutos a cada palavra, tá certo? Aí, por meio da temperatura e por meio dessa função softmax, né, que é um conversor de probabilidade, os votos brutos são convertidos numa distribuição de probabilidade, né? Então, a temperatura influencia nessa distribuição. E uma pergunta que você pode estar fazendo é, tá, você começa com um prompt, ele acha a próxima, realimenta essa próxima, acha a próxima, acha a próxima. Quando que o modelo sabe que não, acabou, a resposta acaba aqui, né? É que existem palavras que são marcadas como fim de sentença, end of sentence, né? É uma das palavras possíveis e é uma palavra que limita o final. Então, ele pode escolher uma palavra que no treinamento indica, olha, essa é a palavra final, você não precisa mais pensar na próxima, acabou. Tá certo? E agora, depois de ver esse vídeo do 3D Brown, dá para entender algumas frases que certas pessoas, né, que as pessoas costumam dizer, né, sobre IA, porque a gente entende um pouco como ela funciona. Então, tem esse americano, Noam Chomsky, né? Ele é um linguista famoso, né? E ele também é consultado com frequência para falar sobre IA. Aqui eu coloquei 2 links de entrevistas dele, caso você queira ouvir o original, né? Mas eu separei aqui 3 frases que ele costuma repetir nas palestras dele sobre IA, né? Chat GPT é plágio de alta tecnologia. Por que plágio, né? Porque, como a gente viu lá no vídeo, a IA, ela, ela treina o seu modelo a partir de dados gerados por humanos, né? Seja na internet, seja por livro, seja o que for, né? Então, a IA está treinando, mas está treinando isso a partir de dados e informações geradas por humanos. Então, uma IA, faz sentido ele dizer que IA é plágio de alta tecnologia, eu concordo, né? Embora você pode pensar, o que plágio é? Tenta definir o que é plágio, né? É que nem IA. O que é IA, né? De novo, pessoas diferentes vão dar definições diferentes para plágio. Tem gente que pode dizer, não, o que a IA faz não é plágio, né? Tá certo? Se a IA dizer qual foi a fonte, aí eu peguei o Google Books. Eu citei a fonte, então deixou de ser plágio, né? Porque eu estou citando a fonte. Então depende aí da comunidade que está definindo o que plágio é, né? Você deve criar a sua definição de plágio e criar uma opinião se o chat GPT de fato é plágio ou não, né?
IA apenas prevê a próxima palavra, exatamente o que um chatbot faz. Ela prevê a próxima palavra. Mentes humanas buscam explicações, não correlações, né? A gente viu lá, né, que no modelo Transformer, se você tem uma palavra, né, banco, no modelo Transformer ele vê como que essa palavra banco se correlaciona com as demais palavras vizinhas, né? Para saber se é banco de areia, banco de um rio, né? Da margem de um rio, se é banco da gente sentar, se é banco onde a gente saca dinheiro, né? Então, existem correlações aí, né? O Chomsky diz que não, os humanos não estão interessados em correlações, estão interessados em explicações. Tá certo, mas é impressionante o que essas correlações podem fazer, né? Então, sabendo o que é IA, como que uma IA funciona, a gente já começa a ter uma percepção e gerar uma opinião própria sobre o que as pessoas estão dizendo sobre IA, né? Bem, e como imagens e vídeos são geradas por inteligências artificiais? É um método diferente, tá certo? É um método que usa um algoritmo da física de difusão. Eu não vou entrar em detalhes na explicação desse algoritmo. O 3D One Brown também fez um vídeo muito didático sobre isso. Pelo tempo disponível, eu vou preferir focar em outras coisas. Mas eu deixo aqui o link desse outro vídeo do 3D One Brown, onde ele explica de forma muito didática como que as IAs geram imagens e vídeos, né? Que são impressionantes, né? Esse poder de criação de imagens e vídeos, né? Mas é um algoritmo diferente da usada para gerar texto, tá certo? Bem, lá no vídeo que a gente viu, uma das etapas do processo de treinamento é converter palavras ou tokens, como preferem os adeptos da inteligência artificial, converte palavras numa lista de números, que a gente chama de vetor, né? Só que tem um detalhezinho aí que eu vou querer especificar, né? Aqui eu fiz até uma construção no GeoGebra para tentar ilustrar isso, né? Digamos que você queira codificar a palavra mulher como um vetor. Aqui eu coloquei um vetor no plano, mas isso é uma alegoria, porque como o próprio vídeo diz, essa codificação de uma palavra, de um token, num vetor, não é feita no plano. É feito num vetor com muitas coordenadas, 40 mil tipicamente, tá certo? Aqui eu só coloquei no plano para vocês entenderem o ponto que eu quero chamar a atenção. E aí você codifica a palavra homem, que tem um outro vetor, né? É feita essa conversão, né, de palavras, de tokens em vetores. Aí, uma vez que você tem o vetor associado à mulher e o vetor associado a homem, né, você tem esse vetor diferente, você tem digamos, o vetor associado a rei. Aí eu vou olhar para o vetor diferença, mulher menos homem, e aí essas codificações que são feitas de palavras, de tokens para vetores, ela tem uma propriedade muitíssimo interessante, que é o seguinte, ó, mulher, homem, rei. Se você pegar o vetor mulher menos homem e pegar rei e somar com esse vetor, essa soma de vetores rei mais mulher menos homem vai dar um vetor no sistema, no treinamento, muito próximo do vetor associado à rainha. Ou seja, essa codificação de vetores, de palavras em vetores, é feita de forma a manter uma correlação, uma semelhança de significados, né? Uma correlação semântica, tá ok? E aí, é claro, o Trig One Brown fez um vídeo sobre isso também que eu vou mostrar para vocês. Opa, não, desculpem. O que é Hitler mais Itália menos Alemanha? Isso surgiu em um vídeo completo que fiz, dissecando o que acontece dentro de grandes modelos de linguagem. Veja, quando ferramentas como o ChatGPT processam texto, a primeira coisa que fazem é subdividi-lo em pequenas partes e associam cada parte a um grande vetor, uma longa lista de números. Isso é chamado de incorporação dessa parte do texto, e é útil imaginar esses vetores de incorporação como direções em um espaço de dimensões muito altas, mesmo que tenhamos dificuldade em visualizar concretamente algo além de 3 dimensões. Modelos que aprendem a incorporar
usar palavras como vetores assim frequentemente codificam o significado nas direções desse espaço de alta dimensão. Se você subtrair o vetor de homem do vetor de mulher e adicionar isso ao vetor de tio, você obtém um vetor muito próximo ao vetor de tia. Se você pegar a incorporação de Itália menos Alemanha e adicioná-la à incorporação de Hitler, você obtém algo muito próximo da incorporação de Mussolini. É como se o modelo tivesse aprendido a associar algumas direções nesse espaço de alta dimensão com italianidade e outras com líderes do eixo da Segunda Guerra Mundial. Eu acho isso muito interessante. O que é bacana é que você pode usar um chatbot para, digamos, experimentar, né, essa operação com palavras. Palavras são associadas a vetores. Como você pode operar com vetores, né? Você pode somar, pode subtrair, você pode multiplicar por um escalar. Essa associação, né, essa incorporação, como o vídeo diz, permite que você some, subtraia, multiplique por um escalar palavras. E é interessante ver como que o treinamento do modelo, né, trata essas operações do ponto de vista semântico, né? Então, aqui eu vou mostrar como que você pode experimentar com isso no chatbot. No caso, eu estou usando aqui o Gemini. Eu mudei do ChatGPT para o Gemini, né? Então, aqui tem um prompt que eu oriento que eu vou colocar, são equações com palavras, e que ele deve converter isso para vetores e fazer a operação e me dar qual é a palavra associada ao vetor correspondente, né? Então, aqui eu pedi escola menos professores. Isso vai dar um vetor que está associado a quem? Prédio, edifício, férias, né? Até que faz sentido, né? Se você pega a escola e tira os professores, o que que sobra? Sobra os prédios, ou os alunos, né? De férias, ou que estão em férias, né? E aqui ele tenta, né, dar uma explicação por que que essas palavras são razoáveis, mas essa explicação ele deu de bonito, porque eu não pedi a explicação, eu só pedi qual é a palavra associada a essa operação com palavras, né? Agora eu troquei escola menos professores por educação menos professores. Como que é educação sem professores, né? Vamos ver o que ele vai dar. Autodidatismo, informação, currículo. Então, se você pega educação e tira os professores, ou é porque o estudante está aprendendo sozinho. Aliás, você podia considerar, né, que nesse caso, quando você é autodidata, você é professor de você mesmo, mas pelo modelo de treinamento, ele associa educação menos professores como sendo uma coisa autodidata, né? Informação e currículo. Educação sem professor é currículo, né? Tá certo? E aqui eu fiz uma provocação porque eu tirei o professor e coloquei inteligência artificial. Vamos ver como que o treinamento associa essa operação. Ensino adaptativo ou personalizado, tutor inteligente, autodidatismo digital, né? É a palavra que ele associa a essa operação, né? Educação sem professor com inteligência artificial, né? Gelo mais tempo. Vamos ver se você operar gelo mais tempo. De novo, eu lembro, né? Gelo está associado a um vetor, tempo está associado a um vetor. Ele faz a operação de vetores, isso dá um vetor, aí ele vê qual é a palavra associada a esse vetor, né? Você opera com vetores e está fazendo essa conversão palavra-vetor pelo treinamento da IA, né? Tá certo? Aqui ele colocou água, até faz sentido, né? Se você pega gelo e deixa o tempo passar, o que você vai obter? Você vai obter água, né? Então, eu diria que essa associação, essa incorporação de palavras por meio de vetores daria um projeto muito interessante, interdisciplinar, entre matemática, né, e o ensino de línguas, português, inglês, espanhol, francês, etc. Né? E isso você pode fazer com o seu LLM preferido. Né? Aqui eu estou usando o Gemini, mas você pode fazer isso no chat GPT, no DeepSeek, no Claude, no Copilot, no Camille, seja o que for. Tá certo? Número menos numeral. Quantidade, conceito, magnitude. São as palavras associadas a esse vetor de diferença. Né?
Aqui o interessante é você associar palavras que aparentemente não têm nada a ver e tentar perceber como que o chatbot, a partir de um treinamento com muitos dados, né, coloca um padrão emergente de respostas, né? Esse padrão emergente que advém do treinamento com uma grande quantidade de dados, né? Eu vou prosseguir aqui um pouquinho mais, que tem os dois exemplos finais, eu achei interessante, né? Aqui minha ideia inicial era multiplicar por 2, 2 matemática. Mas aí eu não sei se ele entendeu como 2 em matemática como duas palavras, né? Não viu que a operação é de multiplicação, tanto que eu vou repetir isso, acho que colocando o asterisco, para indicar explicitamente que é a multiplicação por um escalar, né? Aqui é o resultado desse prompt 2 matemática. E aqui eu coloquei 2 asterisco para tentar indicar explicitamente para o modelo que eu estou querendo uma multiplicação do vetor por um escalar, né? 2 vezes. Vocês vão notar que a resposta deu diferente. Cálculo matemática avançada. Então, se você tem matemática que multiplica por 2, ela ficou uma matemática mais avançada, né? Razoável, né? Tá certo? Esse vídeo está quase terminando, com os 2 últimos exemplos. Matemática sem os gregos. Pelo modelo de treinamento, essa diferença de vetores, né, está associada a que palavra? Álgebra, aritmética pragmática, algoritmos, né? E aí ele tenta dar uma explicação breve aqui, né? De que por que seria razoável esperar essas palavras para essa diferença, né? Tá ok? Brasil mais matemática, isso dá o quê, né? Deu ímpar. Brasil com matemática deu ímpar, deu OBMAP, né? Deu sistemas dinâmicos. Então, pelo treinamento, pelos dados que foram usados no treinamento de Gemini, ele percebeu que você pensar no Brasil na direção da matemática, né? Isso associa aqui palavra ao ímpar, ao BMAP, né? Mas, de novo, isso é por conta dos dados que foram utilizados para alimentar, para treinar o Gemini. Você pode pegar outro chatbot e dar uma resposta diferente. Tudo depende dos dados usados no treinamento, né? PapMan mais professores, o que será que dá isso, né? Se você pegar PapMan e ir na direção de professores, o que isso dá? Formação continuada e dá o nome do professor Elon, e dá o nome também do IMPA, né? Então, o que eu achei bem representativo, né? Bem significativo, né? E aí a imaginação é o limite, né? Você tentar ver correlações que nascem, né? A partir de um treinamento com dados massivos, operando com palavras, né? Tentando ver a semântica envolvida aí. Então, isso eu achei bem interessante, né? Sim, algo que vale a pena comentar é que o avanço da IA que a gente está tendo a sorte, ou azar, não sei, né, de presenciar, é resultado de uma confluência, né, de um alinhamento de astros, né, que eu indiquei aqui, né? O avanço da IA se deve ao poder computacional, né, a lei de Moore, que diz que a cada 2 anos o número de transistores nos circuitos integrados iria dobrar, um crescimento exponencial, né?
Há algoritmos e modelos inovadores, como o algoritmo Transformer, inventado pelo pessoal do Google, né? Que é atenção ao que você precisa. Há o hardware, que são as GPUs, que são as unidades de processamento gráficos, né? Assim, é impressionante, né? Como um item de hardware que foi inventado para melhorar, né, a sensação de jogar videogame de forma fluida, acabou sendo crucial para a IA, né? Então, as GPUs que forem inventadas para você jogar lá, né, sei lá The Witcher, sem ficar engasgando, essa peça de hardware é fundamental para o treinamento das IAs, né? Tá certo? Então, é essa confluência de astros que permitiu que a IA seja o que é hoje, né? E também a quantidade massiva de dados disponíveis, né? Você tem que treinar a IA com dados, né? E aí você tem a internet já tem vários anos, vários dados foram disponibilizados na, na internet, né? Pega o Google Books, aqui até para vocês terem uma ideia, está um digitalizador de livros, né? Então, assim, né? Eu penso que quando a Google inventou a plataforma Google Books, eles não estavam inicialmente pensando em IA, em treinar IA, né? Talvez até esteja, mas eu diria que não, né? De qualquer forma, todo esse escaneamento de livros que o Google Books fez foi útil para a IA, porque você pode treinar a IA com os dados que foram coletados, né, nessa digitalização de livros que foram feitos, né? Então, esse alinhamento de tecnologias é que permitiu, né, o advento da IA como a gente conhece nos dias de hoje, né? Tá certo? Esse crescimento exponencial também tem assustado algumas pessoas, né? Um deles é o Kurzweil, né, que escreveu esse livro, A Singularidade Está Próxima, né? Que ele coloca que com esse crescimento exponencial vai chegar um ponto de singularidade, onde a IA vai ter uma inteligência tal que a inteligência da IA vai superar a inteligência conjunta de todos os humanos, né? Ele também, nesse livro, o Kurzweil coloca que a próxima etapa da evolução humana seria a integração do ser humano com a IA, coisa que a gente já está vendo notícias, né? Com Elon Musk, por exemplo, pensando lá no Neuralink, que é implantar chip de IA no cérebro da gente, né? Então, tem coisas que já se mostram no horizonte, tá certo? Bem, outra coisa que eu gostaria de salientar é que eu diria que o fato da IA estar em cima da mesa nos permite revisitar vários conceitos, né? Então, inteligência artificial. Mas o que é inteligência, né? Você saberia definir o que é inteligência? O Harari disse, IA é inteligência alienígena. Mas o que é inteligência? O que é inteligência alienígena? O que é inteligência humana, né? Tenta definir inteligência. A gente usa essa palavra frequentemente, mas se você tentar escrever no papel uma definição de inteligência, você vai ver que você vai ter dificuldade, né? É uma palavra polissêmica. Pessoas diferentes vão dar definições diferentes. Eu até trouxe aqui um trechinho de Guerra nas Estrelas que apresenta uma definição de inteligência, Ui, né? amo você. Quase nos matou. Sua cabeça é oca? Me fala. Capacidade de falar não é prova de inteligência. Deu fora daqui. Não, não, me diga. Me se chama Jar Jar Binks. Me... Então, para o Jar Jar Binks, você falar já é uma prova de inteligência. Aliás, observe que as IAs falam, né? Elas escutam e falam, né? Em linguagem natural. Então, para o Jar Jar Binks, você perguntar, bom, a IA é inteligente? Ela é inteligente porque ela fala, porque ela escuta. Agora, já o mestre Jedi, Qui-Gon Jinn, ele diz que não. Falar não é prova de inteligência. Então, qual que é a definição de inteligência, né? Qual a definição que você está usando? Alguns usam o QI como um critério de inteligência. E aí as pessoas já mediram as inteligências artificiais por meio de testes de QI.
Então, tem esse site aqui que mediu a inteligência, o QI de várias inteligências artificiais. Esse gráfico aqui eu gerei essa semana, e nessa semana, quem está na ponta, a IA mais inteligente, é o Grok, da Meta, né? Mas isso muda de tempos em tempos, porque as IAs são retreinadas, os algoritmos são melhorados, né? Inclusive, nesse site, você pode ver a história de quem é mais inteligente ou menos inteligente ao longo do tempo, de acordo com o teste de QI. Isso, se você acredita nos testes de QI, né? O teste de QI, ele está no vocabulário popular, né? Pô, esse cara Einstein tinha lá um QI de 150, né? Tá certo? Um QI altíssimo. Então, está no imaginário popular associar inteligência com QI. E aí já tem um grupo de pessoas que mediram o QI das inteligências artificiais. E observe que tem muitas inteligências artificiais com um QI alto, né? Já existem acadêmicos que dizem que o QI não mede inteligência coisa nenhuma, né? É uma medida, uma aferição de inteligência que tem vários problemas, é muito capenga, né? Aí depende de quem está ditando as regras, né? De quem está falando. Então, por isso, de novo, se você está lendo sobre inteligência, tenta descobrir o material que você está lendo, o material que você está consultando, com quem você está conversando, o que se entende por QI, o que se entende por inteligência, né? E, de novo, né? Se fala muito que você tem que usar, como que é o uso da AI em educação. Mas o que é educação, né? Tenta dar uma definição de educação aí, né? Tanto que, numa universidade americana, o conselho universitário se reuniu para tentar deliberar sobre o uso ou não de inteligência artificial na universidade. E o que eles acabaram chegando é que, para poder decidir se deve ou não usar inteligência artificial na universidade, eles teriam primeiro que tentar definir o que é educação, né? Para você entender o que é educação e quais são os objetivos, aí você vê se a IA ajuda ou atrapalha, né? Então, o que é educação? Se você tentar ver o que é educação, eu acho que a BNCC não define educação, a Lei de Diretrizes e Bases dá uma definição muito ruinzinha, né? Então, de novo, a IA em cima da mesa é uma oportunidade de você revisitar conceitos, palavras que todo mundo usa, mas se você for tentar destilar uma definição para essa palavra, você vai observar que pessoas diferentes dão definições diferentes, que a definição muda ao longo do tempo. O que é a educação no tempo dos gregos não é o mesmo conceito de educação na Revolução Industrial, não é o mesmo conceito de educação que a gente pode ter, por exemplo, nos dias de hoje, e provavelmente o conceito de educação daqui a 10 anos vai ser diferente, né? Então, o que é educação? São palavras que a gente usa associado com IA e a gente não tem bem claro o que isso significa, né? Ética. Você tem que usar a IA de forma ética. O que é ética? A IA vai acabar com o pensamento crítico dos alunos. O que é pensamento crítico, né? Então, é uma oportunidade de você revisitar esses conceitos. Eu, aos pouquinhos, estou tentando criar videocasts, né? Tentando abordar as diferentes perspectivas que pessoas diferentes dão para cada um desses termos aí. Porque eu acho que não dá para julgar, não dá para avaliar, não dá para tomar uma posição se você não tem uma perspectiva múltipla dos conceitos associados a essas palavras, né? Bem, o Turing, que não é bobo nem nada, né? Ele inventou um teste que leva o nome dele, o teste de Turing, ou o jogo da imitação, para justamente tentar contornar toda essa problemática filosófica de definir o que é inteligência. Então, ele propôs um teste que, caso a máquina passe nesse teste, ele consideraria a máquina como inteligência, né? E o teste, o nome já está entregando, né? Jogo da imitação. O teste funciona de maneira simplificada assim, né? Você coloca a máquina, coloca um ser humano e coloca um juiz, né? O juiz não sabe quem que é máquina e não sabe quem é o ser humano. O juiz interage com a máquina e com o ser humano por meio de textos escritos, né? Manda um texto escrito para a IA, embora ele não sabe se é IA, manda um texto escrito para o ser humano, não sabe o que é ser humano. Se o juiz
no meio dessa interação, não conseguir descobrir quem é IA e quem é ser humano, ou seja, se a IA conseguiu imitar bem o ser humano, então você pode carimbar essa máquina como sendo inteligente, né? O jogo da imitação. Então, o Turing propôs lá na década de 50, digamos, esse crivo para tentar definir quando uma máquina é inteligente ou não, né? Tinha até um prêmio chamado Prêmio Loebner, que dava um prêmio em dinheiro para as máquinas que conseguiam um bom desempenho nesse teste do Turing, né? Esse prêmio existia, acho que até uns 5 anos atrás, mas ele foi descontinuado porque as IAs conseguiram um patamar agora muito bom, né? Então não fazia mais sentido ter o prêmio, então esse prêmio Loebner, né? Essa medalha Loebner, ela não existe mais, né? Aqui eu fiz um videocast explicando sobre o teste de Turing, então caso vocês queiram saber mais detalhes, vocês podem assistir lá o vídeo no YouTube, né? Um videocast que eu fiz, né? Bem, como o QI tem uma crítica, como você pode criticar lá a definição de inteligência do Jar Jar Binks, o próprio teste de Turing, o jogo da imitação, tem críticas também, né? Sendo que a principal é que o teste de Turing usa a humanidade como medida de comparação, né? Então, muita gente fala, quem diz que o ser humano é uma boa unidade de comparação, né? Será que não existem outros entes inteligentes? Só os seres humanos que são inteligentes? Tá aí uma pergunta para vocês pensarem, né? E aí, outras críticas é que o teste de Turing foca na inteligência linguística, né? Que é por meio de texto. Quem conhece a teoria de inteligências múltiplas do Gardner sabe que você pode considerar outro tipo de inteligência, né? A inteligência motora, né? A inteligência visual, né? E o teste de Turing não captura, digamos, essas componentes, outras visões de inteligência, né? Então, o teste de Turing tem também as suas críticas. Tem gente que critica o teste de Turing, né? E aqui eu trouxe um vídeo, que o teste de Turing vai no jogo da imitação. Eu diria que as máquinas estão começando a imitar muito bem os seres humanos, né? Quando eu vi esse vídeo no Instagram, eu fiquei realmente assustado, né? Tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Eu acho que num futuro breve a gente vai estar sentado no ônibus e não vai saber se a pessoa que está sentada do seu lado de fato é um ser humano ou é uma máquina, né? É impressionante como a fisionomia aqui, né? Ela falando, o movimento dos olhos, né? Das feições, está imitando muito bem o ser humano, né? Acho que Turing ia ficar até assustado também, né? Bem, existem várias nuances no teste de Turing. Eu coloquei aqui algumas palestras, alguns vídeos, né? Que foram feitos na USP, né? Sobre o teste de Turing. Eu vou destacar um deles aqui, é de que o Turing, quando propôs o seu teste inicialmente, né? Ele não propôs no contexto de tentar diferenciar entre máquina e ser humano. A proposta inicial, o jogo da imitação inicial primeiro, era para ver se o juiz conseguia identificar nesse teste quem era homem e quem era mulher, né? Ele queria mostrar que, mesmo num caso mais simples, aparentemente, né? Você tentar diferenciar, uma pessoa tentar diferenciar por meios linguísticos, né? Quem é homem, quem é mulher, isso não é uma coisa tão simples, né? Então, existem algumas nuances do teste de Turing, aí tinha uma palestra na USP que fez uma recapitulação dessas nuances, aí eu estou disponibilizando para você aqui, caso você queira se aprofundar no teste de Turing sobre a inteligência artificial, né? Bem, isso também ganhou a cultura popular, né? Então, no filme Caçador de Androides, eles apresentam um teste de Turing modificado, o teste é chamado de Voigt-Kampff, né? E aí eles testam o Leon e a Rachel, né? E qual a diferença desse teste para o teste de Turing? Primeiro que não é linguístico, né?
eles veem também a dilatação da pupila dos olhos, né? E vê a reação emocional do sujeito no teste, né? Com relação a certas perguntas, né? Então, não sei se vocês assistiram esse filme, é um filme que eu recomendo, é muito interessante, né? Então, uma das perguntas do teste é: me diga as boas lembranças que você tem da sua mãe, né? Então, isso vai evocar, né, reações emocionais, né? Tá certo? Então, uma derivação do teste de Turing, né? Não vou falar, não vou mostrar aqui também. Vocês podem acessar esses trechos lá no YouTube, tá ok? E sim, para mim, a IA colocou o poder da palavra em muito destaque, né? Porque por meio da palavra você consegue gerar imagem, né? A palavra se tornou imagem, né? Então tem um projeto que eu e o professor Vanderlei da UF, e junto com uma equipe de professores colaboradores, a gente está desenvolvendo, né? É um projeto que está em andamento. A gente queria escrever um livro sobre história da matemática, né? Prestar homenagem aos campeões e campeãs da história da matemática, falando um pouco da história desses titãs, né, que geraram um legado para as nossas gerações. Mas qual é o problema, né? O problema é que saber escrever sobre a história, né, desses titãs é tranquilo, mas a gente gostaria de fazer uma coisa atrativa, né, para popularizar a história da matemática para não matemáticos. E, assim, em geral, eu, pelo menos, e o Vanderlei não sabemos desenhar, mas a gente tem o poder da palavra, a gente tem o domínio da palavra. Então, a gente pode usar uma IA para gerar ilustrações para os pontos de vista que a gente quer ressaltar no texto que a gente escreve. E é uma coisa que a gente está fazendo. Eu, pelo menos, fiz e sugeri que meus colegas desse projeto também fizessem, né? A gente não sabe desenhar, mas a gente tem o poder da palavra. E por meio da palavra, você transforma a palavra em imagem. Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem que eu gerei para um dos capítulos que eu escrevi para esse livro, né? A aposta de Pascal, né? Então, aqui eu pedi para a IA gerar, numa mesa de pôquer, o Pascal, o Leibniz e o Gödel, né? Apostando aqui, tendo um anjo com um croupier, né? Por que que eu coloquei essa imagem? Por que eu pedi para gerar essa imagem? Porque, vou explicar, né? O ponto que eu coloco no texto, no capítulo que eu escrevi, né? Tanto o Leibniz quanto o Gödel, esse par aqui, eles propuseram provas matemáticas para a existência de Deus, né? Então, tem provas, os dois matemáticos propuseram provas matemáticas para a existência de Deus. Então, se você tiver curioso para saber como que foram em que contexto se deu essa demonstração matemática, aí vocês vão ler o livro, né? Quando ele estiver pronto, eu vou divulgar nas redes sociais, né? E o Pascal, né? O que Pascal tem a ver com essa história? E por que a aposta de Pascal, né? O Pascal colocou o seguinte experimento mental, né? Ele disse assim: olha, você pode acreditar em Deus ou você pode não acreditar em Deus. Mas se você for apostar, é melhor você apostar que Deus existe. Por quê? Ele fala assim: olha só, se você aposta que Deus existe e Deus não existe, o preço que você está pagando não é muito grande. Você vai lá no final de semana na missa, você vai gastar umas horas indo na missa, rezando e tal, não é um preço muito alto que você vai ter que pagar, né? Por outro lado, se você aposta que Deus não... Isso não são palavras minhas, hein? São palavras do Pascal, palavras do Pascal. Se você aposta que Deus não existe e ele existe, aí você está lascado, porque vai ser danação eterna, né? Você apostou que ele não existe e ele existe. Então, em termos de teoria de jogos, né, em termos de utilidade, para você maximizar a sua utilidade, é melhor você apostar que Deus existe. Então, eu gerei essa imagem justamente porque, ao longo da história da matemática, a existência de Deus, né, foi uma preocupação recorrente de vários matemáticos, pelo menos do Pascal, do Leibniz e do Gödel, né? Seria impossível, né? Não daria para fazer uma foto dos três, né?
Eu não sei desenhar, eu não sei pintar, né? E eu gostaria de colocar uma imagem atrativa, né? Que salientasse essa ideia de que a existência de Deus é uma preocupação filosófica de muitos matemáticos. Então, eu não sei desenhar, mas eu tenho o poder da palavra e eu pedi lá no caso aqui, acho que foi o chat GPT, pedi assim, né? Olha, desenhe, faça uma ilustração de Leibniz, Gödel e Pascal numa mesa de pôquer, apostando, tendo um anjo como croupier, né? Aí eu forneci algumas imagens de referência do Gödel, né, que existem retratos dele. Então, para que a IA fizesse uma imagem parecida com o Gödel, né? Não tem foto do Leibniz, mas existem retratos, né? Pinturas. Eu também joguei para a IA para ela ter um modelo de referência, ter uma referência, ter um contexto, né? E saiu essa imagem aqui também. A outra imagem que eu coloquei, né, no capítulo de Leibniz, né? Ao escrever o capítulo de Leibniz, né, ao fazer a pesquisa bibliográfica sobre o capítulo de Leibniz, eu descobri que nos trabalhos filosóficos de Leibniz, né, Leibniz tratou da questão da unidade e da diversidade, né? Tem até um monumento lá na cidade de Leipzig que tem uma inscrição que fala sobre a unidade e a diversidade. E aí eu, fã de Jornada nas Estrelas que sou, eu lembrei que o Spock, né, na filosofia vulcana, também existia, na filosofia vulcana, essa questão de múltiplas possibilidades, né, uma unidade, né? Eu falei, pô, seria interessante relacionar a Jornada nas Estrelas, né, a filosofia vulcana com a filosofia de Leibniz, né? Então, como que eu ia fazer isso, né? Colocar o Spock do lado de Leibniz. Eu não sei desenhar, mas eu tenho o poder da palavra. E aí, pronto. Gerei uma imagem do Spock, né? Com o símbolo vulcano aqui, o IDIC, né? Aliás, o Leibniz também está com o IDIC, né? Sobre unidade e diversidade. Aliás, eu acredito muito que os roteiristas de Jornada nas Estrelas leram Leibniz, né? Porque essa ideia de unidade e diversidade, os roteiristas se inspiram muito nos clássicos, né? Então, como eu comento sobre isso no capítulo de Leibniz, eu pedi para a IA gerar uma imagem, né, para salientar essa ideia, né, essa relação entre a filosofia vulcana e a filosofia de Leibniz. A palavra se tornou uma imagem. Eu não sei desenhar, eu não sei pintar, mas eu tenho o domínio da palavra. E com a inteligência artificial, eu uso em meu benefício o poder da palavra IA para gerar imagens, né? Houve uma trend de gerar bonequinhos colecionáveis, né? E aí eu falei, poxa, o pessoal está gerando aí bonequinho de si mesmo, por que não gerar um bonequinho colecionável dos matemáticos, né? Prestar homenagem, né? E aqui eu gerei um bonequinho colecionável do Leibniz, né? Tá certo? Seria ótimo se tivesse esses bonequinhos de verdade, né? Acho que não tem, né? Nenhuma empresa se predispôs a fazer os bonecos colecionáveis, né? Do Leibniz, né? E assim, né? Aqui é interessante. Por que eu escolhi esses acessórios associados a Leibniz? Por que não outros? Existe um motivo, né? Você pode pedir para os seus alunos de História da Matemática, né? Que objetos você colocaria para acompanhar o bonequinho colecionável do Leibniz, né? E aqui eu coloquei um epípeto, né? O pensador da intelectia. Você não gostou desse epípeto? Que outro epípeto você colocaria e por quê, né? Então você pode pedir para que os alunos da licenciatura, por exemplo, né, em História da Matemática, pensem sobre acessórios e epípetos associados a esses titãs da história da matemática, né? No capítulo que eu escrevi, eu explico por que eu escolhi esses acessórios e por que eu escolhi esse epípeto, né? E a palavra se tornou vídeo também. Você consegue com IA gerar vídeos, né? Então, apareceu uma certa época aí, né? Depois do VL3, né? Várias pessoas publicando vídeos curtos de cachorrinho, né? De dancinha no TikTok, né? No Instagram, sobre assuntos diversos. Eu falei, por que não usar isso no benefício do ensino da matemática?
Aí eu comecei a pensar em vídeos curtos que envolvessem matemática. Eu criei digamos, uma linha sobre curiosidades numéricas, que eu vou postar aqui para vocês, tá certo? Opa, aqui talvez. Curiosidades numéricas de nosso mundo. Conte uma curiosidade numérica. Sabia que todo ano tem pelo menos uma sexta-feira 13? Verdade. Prove pra mim. Acesse o link na descrição do vídeo para ver uma prova matemática. Você sabia que todo ano tem pelo menos uma sexta-feira 13, né? Um amigo meu aqui da Universidade Federal de Maringá fez um vídeo fazendo uma demonstração desse fato. Eu falei, pô, essa é uma curiosidade numérica que eu acho que as pessoas se interessariam em saber, né? Aí eu fiz um vídeo usando inteligência artificial. Eu não tenho dinheiro para fazer um vídeo com atores, né, com cenário, com trilha sonora, mas eu tenho o poder da palavra. Aí eu pedi para o View 3 criar isso para mim, né? Olha a outra aqui. Curiosidades numéricas de nosso mundo. Conte uma curiosidade numérica. Se você conseguir dobrar uma folha de papel 42 vezes, ela alcançará a Lua. Mas... E o que é aquilo? Oh, gente! Dobrei foi tudo. A informação numérica. Mais um. Curiosidades numéricas de nosso mundo. Conte-me uma curiosidade numérica. 1 em cada 5 pessoas no mundo fala chinês. Curiosidades numéricas. Mais uma. Curiosidades numéricas de nosso mundo. Conte-me uma curiosidade numérica. Ao longo de sua vida, um tubarão pode ter até 30 mil dentes. Isso foi real? Acho que ele quis participar da entrevista. Então, assim, né? Eu uso o poder da palavra e uso a inteligência artificial para criar um vídeo, né, que passe alguma mensagem matemática, né, uma curiosidade numérica para a grande população, né? Falei, poxa, só vídeo de dancinha, só cachorro caramelo fazendo piadinha, por que a gente não usa a inteligência artificial, né, a geração de vídeos a favor da educação? É claro que existe uma componente humana aqui, né? Você tem que bolar o cenário com as palavras, né? Então, em alto mar, coloque 2 pessoas, uma repórter, né, e um surfista, fazendo essa pergunta com essa resposta, né? Então, existe uma componente humana, você, né? Ou, no caso, se você fizer um projeto desse com seus alunos, os alunos vão ter que bolar um mini enredo, né? Para alimentar a IA, né? Tem que ter o domínio da palavra. Embora uma coisa que me surpreendeu desse vídeo, que assim, eu não pedi para a IA fazer isso, mas ela fez e eu gostei e não cortei, que aí a repórter fala assim, né? Aparece o tubarão e aí ela faz uma piadinha. Eu acho que o tubarão quer participar da entrevista, né? Isso eu não coloquei no roteiro, isso emergiu da própria IA, o que eu achei bacana, né? A IA colocou de bonita esse pequeno comentário que o tubarão apareceu porque ele queria aparecer na entrevista, ficou bacana, eu deixei, né? Eu não pedi explicitamente, mas esse adendo da IA ficou bacana. Então, como que aquele modelo de treinamento, né, às vezes emerge coisas que são úteis, né? São interessantes, eu diria até inesperadas, né? Tem outro aqui também que eu fiz. Fique desorientado com os saborosos chips Mébius. Até as formigas gostam também. Até os salgadinhos estão entrando em uma outra dimensão. Todo esse vídeo foi feito com inteligência artificial, né? A animação das formiguinhas no desenho do Escher, né? Uma batata chips real, né? Feita de uma batata chips no formato da fita de Möbius, né? E com formigas fotorrealísticas caminhando, né?
o Escher falando, né? A voz não é do Escher, evidentemente, né? Tá certo? Mas tudo foi gerado por IA, a trilha sonora, né? Tá certo? E assim, né? Isso dá liberdade criativa às pessoas, democratiza a criação artística, né? Para pessoas, né? Fazer um vídeo é uma coisa muito cara, né? Em 2012, fazer um vídeo, né? Com atores, cenário, iluminação, né? Trilha sonora, saía R$ 2.000 um minuto, né? Então, muito caro. Com a inteligência artificial, esse tipo de possibilidade criativa ficou mais democrática, né? Tá certo? Mas aqui tem um exemplo de coisas que você poderia, em princípio, usar com seus alunos, criar projetos. Você tem que ter uma ideia e, por meio da palavra, converter essa ideia numa imagem, converter essa ideia num vídeo, converter essa ideia num podcast, né? Eu fui convidado pela revista Galileu a dar uma entrevista sobre a importância dos triângulos. Eu dei lá a entrevista, mas eu falei, poxa, o jornalista me fez uma série de perguntas, eu respondi, mas eu pensei, poxa, eu podia aproveitar melhor essa entrevista que eu dei, né? Aí eu converti as minhas respostas num podcast, simulando alunos fazendo um podcast na escola, coisa que pode ser feito, né? Então, eu gostaria de dar um exemplo de podcast que pode ser criado na escola. A escola criar um podcast, né? Devolvendo para a sociedade aquilo que está aprendendo, né? E aí eu usei a entrevista que eu dei para contar um pouquinho sobre a história dos triângulos. Aí, caso vocês queiram ver esse podcast que eu gerei, né? Tá aqui o link para o meu canal no YouTube, tá certo? Então, o poder da palavra. A palavra virando imagem, a palavra virando vídeo, a palavra virando podcast, né? E aqui também, olha só, isso aqui não fui eu que gerei, eu achei no Instagram, né? São 3 escolas diferentes. Eu acho que teve uma primeira professora que teve a ideia, né? Tá certo? E aí outros professores começaram a replicar essa ideia em suas escolas. Que foi o seguinte, né? Vocês vão ver aqui, a professora pegou seus alunos e pediu para cada aluno que profissão que ele gostaria de ter no futuro, né? E aí pediu para a IA gerar uma imagem de como seria essa criança na profissão que ela tinha intenção de cursar, né? Então, digamos assim, concretizou um sonho em uma imagem, né? E isso gerou um impacto emocional muito grande nas crianças, né? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui em outra escola, mas a mesma ideia, né? O colégio ZH+. Meu nome é Alice e eu quero ser advogada. Que legal! Aqui, é claro, tem algumas observações, né? Quando eu vi esse post no Instagram, né? O que eu havia comentado é que eu acho que foi a professora que gerou, né? Eu, na verdade, teria colocado os próprios alunos para gerarem essas imagens, né? Porque, às vezes, a professora coloca lá um comando para IA e gera uma imagem que a própria criança faria ajustes. Não, eu jamais usaria um blazer desse, né? Eu prefiro uma camiseta, né? Tá certo? Então, assim, eu aproveitaria para ensinar as crianças a gerarem IA, né? A gerarem a imagem, do que a professora gerar por conta própria, né? E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é que a professora teve que subir na IA uma foto da criança, né? E isso compromete um pouco a privacidade da criança, né? Como você sabe, tudo que você manda lá para o ChatGPT, para o Gemini, isso entra lá no banco de dados das IAs, né? Então, isso complica em termos de privacidade, né? Pode estar ferindo aí a privacidade dos alunos. Então, é uma questão a ser considerada. É claro que você poderia usar uma IA localmente, tem como fazer isso resolve o problema da privacidade, mas, de qualquer forma,
é um cuidado a se ter, né? Deixa eu mostrar aqui uma outra. Então, a palavra se tornou imaginação, né? Tanto que em algumas IAs, né, para você gerar uma imagem, o comando é /imagine, né? Você converte a sua palavra, a sua ideia, numa imaginação, né? E aí essas palavras ganham forma, né? Ganham imagem. Então, essa é uma ideia. Alguém teve essa ideia, né, de usar a IA para que os alunos se vissem, né, nas futuras profissões. Em termos, digamos assim, de conteúdo de currículo, talvez não seja um impacto direto, mas em termos de comprometimento e motivação, né, para estudar, nota 10, eu diria, né? O poder da palavra, né? Tem essa palestra TED, né, o link está aqui, onde essa pesquisadora japonesa tentou investigar por que a inteligência artificial, o robô Todai, né, se saía melhor no vestibular da Universidade de Tóquio do que muitos alunos japoneses, né? Ela perguntou por que o Todai se dá tão bem no vestibular, um dos vestibulares mais difíceis lá de Tóquio, né, com relação aos estudantes japoneses. Por quê, né? E o que ela percebeu no estudo dela é que o robô Todai, a inteligência artificial, tinha um domínio da palavra muito maior do que os estudantes japoneses. Então, ela sugere aí que, para você melhorar o desempenho dos japoneses no vestibular de Tóquio, você deveria investir no domínio da palavra, né? Então, para enfatizar como que a palavra, no tempo de IA, né, ganhou destaque, tá certo? É uma mensagem que eu estou querendo colocar aqui, né? Então, o domínio da palavra já era importante. Você saber ler, interpretar, né, são habilidades humanas fundamentais. Mas isso ganhou mais importância ainda, eu diria, em tempos de IA, né? Outro ponto é que a gente precisa saber fazer boas perguntas. A Einstein já dizia isso, né? Talvez não seja mais importante do que saber resolver um problema, é você saber fazer a pergunta. Saber fazer a pergunta já pode adiantar muito, né, a resolver aquele problema, né? O quanto que a gente treina os nossos alunos a fazer boas perguntas, né? Tá certo? É coisa que a gente precisa praticar mais, né? A IA vai devolver um material de qualidade dependendo da qualidade da pergunta que você faz. Então, você tem até uma área, engenharia de prompt, né? Então, a gente tem que praticar mais a arte de fazer boas perguntas, né? O poder da palavra, né? A gente tem que ter mais domínio da palavra. E, como um terceiro ponto aqui de um impacto da IA eu vou falar mais isso no encontro no meio do ano, né? Mas já adiantando aqui, eu diria que a gente tem que mudar um pouco o enfoque, né? Talvez mais do que certo ou errado, né? Ou responder uma conta, uma pergunta, a gente deveria mudar o foco de forma a propiciar para os alunos experiências, né? De forma que eles ampliem o repertório linguístico, matemático e cultural, né? O que em filosofia eu descobri que tem um nome, já deram um nome para isso, né? Que é essas experiências, que é qualia, né? Que são essas sensações, essas percepções, né? Por exemplo, né? Quantos de vocês já andaram a cavalo, né? De repente, um aluno ganha muito mais em termos de repertório indo numa fazenda e andando a cavalo do que somando duas frações, né? Eu acho, essa opinião pessoal minha, tá certo? Que a gente deveria cada vez mais colocar a escola como um ambiente de experimentação onde os alunos têm contato, né, com diferentes sensações, né? Tá certo? E existem muitos acadêmicos, né, que apontam que, em termos educacionais, o problema não é a IA em si, mas o próprio sistema escolar atual, né? Como a própria escola está configurada e montada, a própria estrutura da escola é o problema, não é a IA, né? Aqui eu vou
de forma rápida, colocar aqui duas falas, né? Esse é um filósofo brasileiro, o Max Bruso, e essa é uma professora da UERJ, uma professora de psicologia, né? Curiosamente, justamente, a inteligência artificial é a prova de que nós precisamos de mais professores. Porque as escolas, universidades estão se tornando depósitos de textos do ChatGPT. Enquanto a IA de fato aprende, os seres humanos apenas trafegam textos que a IA criou. E aí, trazendo para o dia a dia, na realidade, um professor tem 10 turmas com 60 alunos cada. E é evidente que ele utiliza a IA como uma ferramenta para, por exemplo, criar provas, criar questionários, para viabilizar uma condição que já estava errada desde o começo. Aí os alunos utilizam a IA para responder as provas ou para criar os textos que os professores solicitaram usando IA. Daí os professores utilizam IA para corrigir esses textos que os alunos criaram com IA. No final dessa relação, a IA criou textos que a IA vai corrigir e o ser humano está atrapalhando o fluxo entre as IAs. E o que isso sinaliza para o processo educativo? Que todo o sistema educacional baseado em distribuição e avaliação em massa de textos talvez não seja mais suficiente para esse momento em que a gente vive. Porque esse modelo se apresentou como um subsídio. Tem até esse mesmo, né, que eu vi no Facebook. Tem que entregar o trabalho para amanhã, né? Aí o aluno usa o chat GPT para gerar o relatório que a professora pediu. A professora recebe o relatório e tem que entregar as notas no dia seguinte. O que ela faz? Ela usa IA para corrigir o trabalho que o aluno fez, né? Como o Max Bruso diz, né? O ser humano só está aí para atrapalhar, né? Então a gente tem que mudar o foco. E aqui eu vou colocar a fala dessa professora de psicologia, que eu acho também bem interessante, né? Que ela diz que o problema está no sistema, na estrutura do sistema escolar. Só trazendo mais um ponto para a gente pensar o uso da inteligência artificial nas escolas e na universidade. Eu tenho pensado esse fenômeno como efeito de um mundo profundamente produtivista. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um sistema educacional que opera por demandas, sobrecargas, pressão por prazos, ausência de políticas efetivas de permanência, dificuldade de conciliar trabalho, estudo. E aí, nesse cenário, a IA se apresenta para muitos estudantes como uma forma de surfar nesse próprio sistema. Eu vou fazer esse trabalho aqui para acabar logo com isso e trocar por uma nota. Tá vendo a perspectiva mercadológica? E aí soma-se a isso efeitos de séculos de uma escolarização tradicional que sempre priorizou uma memorização conteudista em detrimento de um processo de construção de saber, de escuta, de experimentação, de um olhar crítico de mundo. E as engrenagens desse sistema são tão poderosas que mesmo quando a gente está propondo uma aula dialógica, baseada no respeito mútuo, na construção coletiva de pensamento, esse sistema continua operando. Os alunos continuam fraudando os trabalhos. Mas é justamente por isso que a gente não pode recuar. A gente precisa seguir convocando os nossos alunos e a nós. Então, quando eu ouço a fala dessa professora, né, o que me vem é o que essa professora entende por educação, né? O que é educação, né? O Novo, que é um educador português, eu vou mostrar a fala dele no encontro da metade do ano. Ele diz assim: olha, a IA ensina, ela não educa, né? Você não precisa ter medo que a IA vai substituir o professor, porque o professor educa. A IA ensina, né? Então, qual que é a diferença entre ensinar e educar, né? Então, a IA é uma oportunidade ótima de trazer, de revisitar esses conceitos, né? Que a gente usa no dia a dia e não tem consciência do significado que essas palavras significam, né? Aqui eu também trago duas falas, né? De dois acadêmicos muito populares do YouTube, o Átila e a Marino, né? Não sei se vocês conhecem o canal dele de ciências, e o Derek Miller, que ele tem o canal chamado Veritasium, né? São dois canais de divulgação de ciência, e os dois concordam no seguinte sentido: segundo eles, nenhuma tecnologia vai melhorar o sistema escolar, nenhuma tecnologia vai melhorar a educação, né? E ele traz exemplos: a internet não melhorou a educação, tablets não melhoraram a educação, né? Porque esses dois aqui concordam com os outros dois do slide anterior, de que existe um problema estrutural na escola. A maneira de como a escola se estrutura, como ela avalia, como ela educa ou ensina, né? Está descalibrado. Então, ele diz: não se preocupe que a IA não vai substituir os professores, não vai melhorar a educação. Então, esses dois são muito pessimistas, né? E aí, para vocês refletirem sobre esse assunto e tirarem uma opinião própria, né? Eu coloquei o link de 2 vídeos no YouTube, cada um defendendo o seu argumento, né? Eu tenho o meu argumento, né? Eu via os argumentos deles, eu já vi argumentos de outras pessoas, né?
e têm uma opinião própria, mas eu acho que vocês deveriam construir suas próprias opiniões, né? Tá certo? Mas eu vou tratar disso mais no encontro de julho, tá bom? O próprio físico Feynman, né, ele coloca que sobre o problema do sistema educacional, né? Você não pode se educar com esse sistema autopropagante que as pessoas estudam para passarem exames e ensinam outros a passarem exames, mas ninguém sabe nada, né? Você aprende algo ao fazer por conta própria, ao perguntar, ao pensar e experimentar. Aí eu falei, poxa, o Feynman concorda comigo, né? O negócio é a qualia, né? Então, assim, você propor aos alunos experiências sensoriais, ir para o laboratório, fazer experimentos com física, mesmo com matemática, mesmo com química, né? Por exemplo, aprender a cozinhar, né? Meu irmão que estudou no Japão tinha aulas de culinária. O quanto que você pode aprender, mesmo em termos de currículo, aprendendo a cozinhar, né? Porque tem uma coisa que a IA, por enquanto, não está dando, que é a experiência mesmo, né? O cheiro de um biscoito que você faz, se você queimou ou não, que a receita deu certo ou deu errado, se você leu a fração da receita errado, né? As consequências. Então, quando eu vi essa frase do Feynman, eu falei, poxa, estou alinhado com o Feynman, né? A gente tem que mudar o foco, minha opinião pessoal, né? E que eu vi também a opinião do Feynman, né? A gente tem que mudar o foco para a experimentação, né? Para a qualia, né? Ok? E aí, nessa questão de ansiedade e medo, né, de que a inteligência artificial vai acabar com o mundo, aparecem esses memes que eu concordo muito, né? A inteligência vai acabar com o mundo. A inteligência artificial vai acabar com o mundo. A burrice natural já está fazendo isso. Eu diria que sim, né? Você se preocupa com a inteligência artificial? Não, tenho mais medo da burrice natural. Eu concordo com isso, né? Eu acho que não é tanto a IA em si, mas o uso que o ser humano, que a inteligência natural, vai fazer da inteligência artificial, né? Se a IA vai ser boa ou ruim para a educação, vai depender muito de como nós, seres humanos, professores, vamos fazer o uso dessa tecnologia, né? De como a inteligência natural, a nossa inteligência vai fazer uso da inteligência artificial, né? Bem, a inteligência artificial já está sendo usada por professores. Então, saiu essa pesquisa feita pelo Instituto Gallup, né? Lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o uso de inteligência artificial por parte dos professores já está mais difundido, né? Tá certo? Aí, a pesquisa da Gallup fez um relatório e a mensagem, né, que eles extraíram dessa pesquisa estatística é de que professor que usa IA acaba ganhando 6 semanas livres, né, no planejamento. Se você vai usar IA para planejar uma aula, por meio dessa pesquisa estatística, o professor acaba ganhando 6 semanas livres por ano, né? E aí, assim, né, o relatório sugere que essas 6 semanas livres pode ser usada na própria educação, né? Para mais tempo com os alunos, para ouvir mais os alunos, né? Para, de repente, fazer experiências mais com alunos, né? Com qualia, né? Está aqui o professor com um catavento aqui, né? Tá certo? Esse relatório fez uma análise de quais são os professores que usam mais IA. Então, os mais jovens estão mais propensos a usar IA do que os professores mais antigos, né? Qual é o uso mais frequente para IA, né? Eu não vou entrar nesses detalhes. Caso você queira ler o relatório que está em inglês, esse QR Code te leva lá ao relatório da pesquisa. Eu peguei esse relatório e fiz um videocast em português que vocês podem assistir. Então, um resumo dos resultados dessa pesquisa nesse QR Code aqui, tá certo? Bem, já estão aparecendo vários materiais sobre o uso da IA em educação, já existem vários livros, né? Aqui o Sal Khan, né, da Khan Academy, tem uma palestra TED, onde ele defende o uso da IA, ele está incorporando, né, a IA no Khan Academy, tá certo? Então, caso vocês queiram ouvir os argumentos dados
pelo Saul Kant, basta assistir aqui. Mas eu vou tratar dessa questão da educação com mais detalhes, né? E sistematizar isso um pouquinho melhor no nosso encontro em julho, né? Só para dizer que a IA avançando no campo da educação já é uma coisa que nós humanos já estamos fazendo e criando resultados e propondo materiais em cima disso, né? Vários governos estão usando a IA, incorporando a IA na educação. Então, a Estônia, que é esse país aqui na Europa, contratou uma empresa de IA para levar a IA para suas escolas, e lá no site, né, do Ministério da Educação da Estônia, eles deixaram bem claro qual que é o objetivo de levar a IA para as escolas. O governo reconheceu que quem dominar a IA, né, vai ganhar um avanço, vai sair na frente da corrida, né, em termos de liderança, em termos de domínio, né, no futuro. E eles querem que os estudantes da Estônia saiam na frente nessa, digamos, nessa guerra, né, nessa disputa. Então, é por isso que eles estão introduzindo IA no sistema escolar lá na Estônia, tá certo? A China também está levando IA nas escolas, só que a justificativa, né? Por quê? Por que você está levando, a China está levando IA nas escolas? Então, se você acessar aqui o QR Code da empresa que foi contratada pela China, o argumento é outro, né? O argumento é o seguinte: a China é um país tão grande que existem escolas que, na opinião do Ministério da Educação lá chinês, essas escolas não estão, escolas rurais principalmente, né, não estão tendo uma educação de qualidade adequada, justamente porque a China é um país muito grande. Então, eles defendem o uso da IA para levar educação de qualidade para todas as escolas da China. Então, observe como o discurso da China é diferente do discurso da Estônia, né? A gente tem que ficar de olho no discurso do Brasil, né? Em São Paulo, o governo de São Paulo já avalia utilizar a inteligência artificial, né? Então, essa é uma matéria que saiu no Globo, né? E aqui está a proposta do governo de São Paulo, aqui está o link para a reportagem no Globo, para vocês avaliarem, né? Se isso, fazendo um julgamento em cima disso, né? No Rio também, né? Inteligência artificial vira disciplina nas escolas do Rio. Então, eu fui ler a reportagem, vocês podem acessar a reportagem aqui, viram disciplina em escolas particulares, né? O PH, o Pense e o Elite, tá certo? Mas no Brasil já estão aparecendo sinais dessa linha, né? E isso em escolas públicas. Mas eu observo que, se você for seguir a lei, né, a BNCC, isso teria que ser levado a todas as escolas, que está lá na BNCC Computação, né? Cabe a nós pensarmos a melhor maneira de levar isso, né? Um cuidado que a gente tem que ter é com relação às desigualdades que isso pode gerar. Por exemplo, no Emirados Árabes Unidos, o governo lá dos Emirados Árabes Unidos fez um contrato com a OpenAI de forma a disponibilizar para qualquer cidadão do Emirados Árabes o ChatGPT versão Plus, né? Então, qualquer cidadão, qualquer criança, qualquer adulto lá do Emirados Árabes Unidos tem acesso à versão Plus, né? Agora, olha aqui no Brasil, né? Tem vários estudantes e até professores, né, que têm condições de pagar a versão Plus do ChatGPT. Mas existem muitos alunos, e eu diria até menos professores, que não conseguem pagar a versão Plus do ChatGPT. Vai ter que usar a versão gratuita, que tem limitações. Isso já cria uma desigualdade. Você tem um aluno das classes mais altas que está tendo uma experiência com IA de uma forma, com mais recursos, enquanto que um aluno de comunidades da periferia não está tendo o mesmo tipo de experiência, não está tendo uma experiência de uma qualidade equivalente, né? Então, isso gera desigualdades. Então, a gente tem que tomar cuidado, ficar de olho nisso também, né? Tem a questão também, né, de qual é realmente a intenção por detrás do uso da IA nas escolas, né?
Então, o Átila Yamarino, né, ele coloca que, olha, você tem que ficar de olho para ver se não é um lobo disfarçado de pele de ovelha, né? Aí eu gerei essa imagem aqui por IA, né, de um lobo disfarçado de ovelha, né? Que ele diz o seguinte, que uma das dificuldades ou problemas da educação para empresários e para governo é que ela não escala, né? Existe um gargalo que é o pessoal, que são os professores. Você não consegue ampliar o negócio, né, da educação por conta da doença de Baum. Baum é economista aqui, né? Que ele diz que a educação é uma área que tem um gargalo, né? E aí o que as empresas e governos tentam fazer é eliminar esse gargalo, substituindo a parte humana pela parte computacional, né? Então, o interesse aqui não é nem do ponto de vista da Estônia, de levar o país na liderança da tecnologia, nem os objetivos da China, que é levar a educação de qualidade para todo o país, né? A intenção aqui, pela doença de Baumol, é atender os grandes conglomerados educacionais que querem ganhar dinheiro em cima da educação e querem eliminar o gargalo, que somos nós, os professores, né? Então, para ficar de olho também, né? Bem, é claro que a IA tem os seus problemas, né? Tem as suas críticas, a questão de segurança de privacidade, né? Já existem pessoas alertando para esses perigos, né? Então, tem esse livro que foi publicado recentemente, né? O Império da Inteligência Artificial, publicado por essa jornalista americana, Karen Hall, né? Tá certo? Tem um livro dela, cujo título é esse. Eu fiz um videocast em cima das ideias principais, né, da Karen Hall no livro dela. E olha só como aquele vídeo que a gente viu no início vai ajudar, né? Uma das críticas que a jornalista aponta é o seguinte, não sei se vocês lembram lá que no vídeo do 3D Brown, né, ele colocou que o treinamento das IAs tem duas etapas. Uma é o pré-treinamento, onde a IA se alimenta de dados da internet e vai ajustando lá os parâmetros. A outra são seres humanos que leem as respostas dadas pela IA, né, e vão classificando. Não, isso é ruim, isso é uma resposta errada. Não, isso não pode ser dado como resposta, etc. Aí, essa jornalista aponta que, na segunda fase de treinamento, a OpenAI contratou a preço de banana, né, pessoas com graduação, com ensino universitário, na África e na Ásia, a preço de banana, para fazer essa segunda parte do treinamento. E, bom, você, por exemplo, treinar pessoas para ficar vendo textos que contenham violência, né, ou coisas não lícitas, isso pode fazer mal para a cabeça da pessoa. E foi justamente isso que aconteceu, né? Ela traz lá o relato, se não me engano, de um africano que começou a ter problemas mentais, justamente por estar participando dessa etapa, da segunda etapa de treinamento que as empresas de IAs usam, né, para treinar as IAs. Então, isso é um problema, mas é de governança da humanidade, né? Não é em a IA em si, mas em como os humanos estão interagindo aí, produzindo na IA, né? Tá certo? Bom, cuidado, se vou falar mais disso no nosso segundo encontro. Eu diria que a primeira coisa é transparência, né? Os periódicos científicos já estão adotando isso, exigindo isso, né? Não estão proibindo tanto o uso de IA, mas está dizendo que, se você for usar a IA, você seja explícito, seja franco. Diga que você usou, como você usou, com qual propósito, né? E o segundo ponto é a sua responsabilidade. Então, você tem que assumir a responsabilidade por tudo o que você está fazendo com a IA, né? Seja divulgando, seja processando, né? Toda a responsabilidade pelo processo e resultado final é sua, né? Então, por exemplo, se você mandou uma foto, como aquelas professoras fizeram, e isso está violando a privacidade dos alunos, se você fez isso, e você sabe que essa foto pode vazar, pode ser usada
pela IA, né, a responsabilidade é sua como professor, né? Não é da IA. Se você usou a IA e está com uma resposta errada, não bota a culpa na IA, a responsabilidade é sua, né? Eu até coloquei esse cartão postal francês, né, que foi usado, né? Que tem um chimpanzé dizendo que ele contesta tudo, né? Então, você tem que duvidar de tudo sempre. Você tem que verificar a resposta dada por IA, né? Aliás, esse é um dos argumentos dados por professores para não usar IA. Que a IA, em vez de poupar trabalho, vai duplicar, vai aumentar o seu trabalho. Porque você pede para a IA fazer, você tem que checar se o que a IA deu é útil ou não, está certo ou não. Então, isso é mais trabalho, né? Mas eu quero apontar aqui que a responsabilidade é sua, né? Você usou IA, tudo que você fizer com IA, não bota a culpa na IA, não. A responsabilidade é sua como usuário, né? Então, aqui tem já estudos apontando que você tem que mudar a forma de avaliação, mas eu vou tratar disso mais no nosso próximo encontro, tá certo? Já existem estudos sobre isso, né? E existem testes de desafios para a IA, né? Tem coisas que a IA não está conseguindo fazer, por enquanto, né? Por exemplo, gerar um hipograma. Não tem uma... Eu, quando me deparo com uma IA nova, eu tenho meus testes para ver o quanto que a IA é boa ou não, né? Então, eu peço para ela gerar um hipograma, depois eu posso explicar o que um hipograma é, na sessão de exercício, eu vou pôr sobre os hipogramas, né? Você gerar uma pessoa com pupila quadrada, né? Complicadíssimo. Eu tive extrema dificuldade em gerar uma pessoa com pupila quadrada, né? Por quê? Porque todas as imagens que existem na internet, que alimentam o banco de dados das IAs, as pessoas têm pupilas redondas, né? Então, se você vai contra os dados de treinamento, não alinhados com dados de treinamento, a IA tem muita dificuldade de gerar. Por exemplo, né? Você gerar uma pessoa cumprimentando com a mão esquerda. Isso é muito complicado, dá muito erro, porque as imagens que estão disponíveis na internet, em geral, são de pessoas destras que cumprimentam com a mão direita, né? Então, existem muitas dificuldades com relação a isso, né? Bem, aqui tem uma... Eu não vou me deter muito nisso aqui, né? Não, eu vou colocar na seção de exercícios. E quando escrevi aquele capítulo sobre o Leibniz, né? Eu descobri que o Leibniz, já na época dele, ele propunha algo semelhante com relação à IA, né? Que é o Ar Inventient, né? Mas eu tenho que escrever um artigo sobre isso, né? Que ele falou que, por meio de combinações, né? Você conseguiria fazer com que gerasse conhecimento. Então, é muito parecido com o que a IA contemporânea faz. Essa ideia de gerar conhecimento por meio de... Bom, a IA faz prevendo a próxima palavra. O que Leibniz defendia é por meio de combinações, né? Aliás, uma curiosidade, descobri que combinação o Leibniz usava porque quando você olhava para duas palavras, combinação, bi, de dois, ele usava contrinação quando era três, e assim por diante, né? Aprendi muito ao escrever esse capítulo sobre Leibniz, né? Eu não vou me deter muito aqui, não. E para você que ficou até aqui, né, eu vou dar um presente para vocês. É um livro que eu escrevi, né? Ele está disponível nesse endereço. Esse endereço é um PDF. Você pode baixar, usar, distribuir, imprimir, tá certo? Se quiser, você pode até vender, né? Tá bom? Porque eu uso a segunda estratégia. Toda vez que eu aprendo alguma coisa, eu tento fazer alguma coisa útil com aquilo que eu estou aprendendo, né? Então, eu tinha percebido que as crianças jovens não conhecem mais ditados populares que eu, você, os nossos pais, nossos avós conhecem, né? De grão em grão a galinha enche o... Bucho. Pior que é. Onde a fumaça há... Acende. Ela já achou que era para completar a palavra. Também faz sentido. A cabeça de uma criança é muito literal. Então, eu percebi que os jovens estão perdendo essa parte da nossa cultura, que são os ditados populares. Aí que eu resolvi, como eu estava aprendendo a gerar imagens nas IAs, eu falei, eu poderia, como um desafio, né, como aprendizado, gerar uma imagem que retratasse os ditados populares. Aí eu fiz esse livro,
que são desafios de exercício de pensamento lateral. Tem uma imagem, são 45 imagens desse livro. O desafio é o seguinte: você vê a imagem e você vai tentar dizer qual é o ditado popular que está sendo descrito naquela imagem, né? Aí, se você não concorda com a imagem, sugere outra, né? Então, é um exercício de pensamento lateral, né? Você interpretar, então, isso que talvez seja muito útil para o professor de português e os professores de artes, né? Mas eu usei isso com o objetivo de produzir algo útil, algo educacional, enquanto aprendia a usar a IA para gerar imagens, né? E para você que ficou até aqui, eu vou dar esse livro aqui de presente para você. Pode usar, usa com seu sobrinho, usa com seu tio, com seu avô, né? Uma roda de família, na sala de aula, você projeta a imagem, né? E discute com seus alunos, é um presente para você que ficou até aqui, né? Tá certo? E vou deixar um dever de casa para o nosso encontro lá em julho, né? Eu fiz um questionário com algumas perguntas para tentar calibrar melhor quais vão ser os enfoques e os exemplos que eu vou usar no nosso encontro na metade do ano, né? Então, eu gostaria que vocês acessassem esse formulário Google e respondessem, né? Bom, aqui estão as minhas redes sociais, caso vocês queiram me seguir, né? Me eleger como curador em termos de IA na educação. Eu criei um grupo lá no Facebook, orientado para IA na educação. Então, a gente discute sobre IA na educação lá. Toda vez que eu encontro um material interessante novo, eu publico nesse grupo, tá certo? Então, se você quiser manter antenado com relação a IA na educação, e você tem uma conta no Facebook, eu sugiro que você se inscreva, tá certo? Vou mostrar agora o projeto atual que eu estou trabalhando agora, né? Comecei a trabalhar essa semana, e eu acho que vai ser interessante para vocês, né? Que é um projeto em onomástica e antroponímia grega. O que isso é, né? Eu tive um insight, né, na madrugada, que era o tipo assim, Pitágoras, né? Será que a palavra Pitágoras significa alguma coisa? Aí eu descobri que na onomástica, que é a ciência que estuda os nomes próprios, né, existe a onomástica grega. E na Grécia Antiga, os nomes gregos, os nomes próprios gregos, eram compostos por duas partes, né? Então, Pitágoras, por exemplo, vem de Pítia, que é o oráculo de Delfos, né? E de Ágora, que é proclamar, pronunciar, falar em público. Então, Pitágoras é aquele que proclama a parábola do oráculo, enquanto que Arquimedes é a junção de dois termos, arque, né, que significa princípio, origem, comando que governa, né, e medonai, que é pensar, refletir, deliberar. Então, Arquimedes seria aquele cujo pensamento governa. Então, com o meu projeto desse ano, né, eu estou criando um livrinho onde eu estou pegando os diversos nomes de matemáticos gregos e mostrando quais são as partículas gregas que compõem os nomes dos matemáticos famosos, né, gregos. Então, um tributo aos matemáticos gregos. Então, de novo, né, você tem que ter uma ideia. Você, como ser humano, você tem uma ideia e fala, bom, como é que eu posso aí usar a IA para a educação, para gerar um produto educacional, para gerar um material educacional com meus alunos? Você conhece o poder de expressão das IAs, tem uma ideia que pode ser executada por meio da IA e implementa, né? Então, você tem que ter uma ideia, né? Eu trouxe algumas ideias aqui, na metade do ano vamos discutir mais ideias, né? Seria ótimo se no final ao final do patrulhamento desse ano, lá em julho, vocês tivessem ideias de projetos que pudessem ser elaborados em grupo, né? Bom, eu encerro por aqui. Por hoje é só, pessoal. Eu acho que talvez até tenha ultrapassado meus 50 minutos. Eu peço desculpa aí, hein? Obrigado. Deixa eu terminar aqui, parar a gravação. Vem aqui, end the record.